Oi, pessoal, Sérgio Hart aqui da Cena Digital em mais uma série Transformação Digital Brasil em Cena. Hoje a gente vai conversar com a Luciane Infante, líder da EY Parthenon para a América do Sul. E se você ainda não assinou o canal, por favor, considera, dá o seu like e aperta aqui o sino para que você possa acompanhar todas as entrevistas com os líderes da transformação no Brasil. A EY é uma das maiores empresas de consultoria e auditoria do mundo, presente em mais de 150 países, atuando com clientes dos mais diversos setores da economia, como saúde, finanças, seguros, agronegócios, tecnologia e telecomunicações, entre outros. No Brasil, a empresa conta com quase 7.000 colaboradores. Já a EY Parthenon é o braço de consultoria estratégica da EY, sendo que hoje é a quinta maior organização de estratégia mundial em termos de receita. A Luciane é engenheira clínica de formação, com MBA em inteligência de mercado e formação em executiva para atuação em conselhos de administração. A Luciane traz uma importante experiência na área de saúde, como executiva da Unimed da DASA, como empreendedora pela Elos Consultoria e prestando consultorias estratégicas pela Accenture e atualmente como líder da EY Parthenon para a América do Sul. A sua mais recente atuação foi como advisor para health techs e plataformas digitais. Luciane, prazer muito grande ter você aqui com a gente. Eu queria começar a te fazer uma primeira pergunta já. A gente fala muito, né, da tecnologia, da saúde e, em geral, nas entrevistas que eu faço, a pandemia, ela tem um impacto muito grande, né, sobre os negócios e eu acho que especialmente sobre a saúde também. Então, antes da gente falar especificamente, né, sobre esses assuntos, né, queria que você falasse um pouco com a gente como é que foi a sua visão sobre o efeito da pandemia sobre o negócio e saúde, né, como um todo, como que isso afetou. Prazer é todo meu, Sérgio. Muito obrigado pelo convite da participação aqui no seu canal. Bom, a saúde foi o cenário da pandemia, né? E ela foi alterada durante a pandemia, mas ela trouxe impactos relevantes, né? A gente fala que exerce o novo normal. Houve uma mudança muito importante no comportamento e no relacionamento do ecossistema em saúde. Quando a gente pensa em indivíduos que tinham uma barreira física importante, né? Você só ia a um hospital ou um médico em extrema necessidade, numa condição de risco, o primeiro comportamento que mudou e veio para ficar é a agenda de ter o telecontato, a primeira abordagem, né? A gente tem um comentário no sistema de saúde que a gente abriu uma nova porta para o cuidado de saúde, que é a porta digital. Há muito tempo atrás, 2 anos, falava-se que o momento paciente médico, que é o momento mágico de confiança, jamais aconteceria de uma maneira fria por vídeo. E, de fato, isto aconteceu com muita frequência. Ontem eu visitei um número, por conta de um outro estudo, 42% das pessoas que têm plano de saúde fizeram pelo menos uma consulta por telemedicina. E 69% delas teve seu problema resolvido. O que isso significa? Que mais aproximadamente 20 milhões de pessoas fizeram pelo menos uma teleconsulta e 14 milhões tiveram um problema resolvido, num contato com o médico, numa troca de uma agenda, contando seus sintomas e seus problemas, com medicação prescrita ou realização de exame para a tomada de decisão médica. Este comportamento é um comportamento que traz o conforto da sua casa, um atendimento inicial. Você fala, Lu, mas com a volta do contato físico, obviamente, algumas relações voltam para esse lugar do consultório, sem sombra de dúvida, mas o canal digital virou um meio importante e seguro para as pessoas, e principalmente para gerações que começaram esse contato. Então, primeiro teve um comportamento revisitado, que é usar o canal digital para o primeiro cuidado. Então, antes o primeiro cuidado era o consultório ou pronto-socorro. Agora a gente fala que o primeiro cuidado é a teleconsulta ou pronto atendimento digital. Esse nome ficou conhecido, inclusive regulamentado. É isso que eu ia te perguntar.
Não estava regulamentado ainda, né, no começo da pandemia, não é? Exato. A gente tinha um movimento de telemedicina muito resistente, principalmente pelos conselhos de medicina, teve uma medida emergencial ao longo da pandemia, e agora saiu do emergencial e virou uma realidade. Então, a Agência Nacional de Saúde reconhece a atividade de teleconsulta, telesaúde, telemonitoramento, e efetivamente existe um procedimento formal chamado pronto atendimento digital. Então, teve uma mudança de comportamento que veio para ficar. Isso é um instrumento muito importante, Sérgio, que nasce com um comportamento baseado na segurança, mas que tem um apelo muito forte de eficiência, porque você chega a mais pessoas num valor muito mais eficiente em termos de despesas, né, porque você tem uma despesa que pode custar 50%, 60% a menos do que uma consulta física, e você tem um ponto seguro de confiança. Sempre usamos o Dr. Google, né, Sérgio? Desde antes da pandemia, eu tenho algum desconforto, mas eu pergunto para o Google o que me parece isso. A telemedicina, inclusive, formaliza um canal com um profissional habilitado para saber se eu preciso de uma consulta, ir ao pronto-socorro, fazer o exame. Então, este é um comportamento positivo que veio para ficar, que trouxe um fomento importante de novos players, trouxe um processo regulamentado, transparente, sem grandes vieses. Não é uma teleconsulta, é só um telesuporte. Não, teleconsulta reconhecido, legal e remunerado formalmente, inclusive pelos planos de saúde. E por falar em teleconsulta, né, eu acho que isso aí talvez seja a ponta do iceberg, quando a gente está falando nas mudanças no setor. E aí, aproveitando, eu queria que você explorasse um pouco para a gente, né, o que está acontecendo no setor de saúde em termos de mudança, né? A teleconsulta, ela é uma parte disso, muito importante, porque é um contato com o cliente final, mas a gente sabe que tem muito mais coisa acontecendo, tanto na parte da frente quanto na parte de trás, né, vamos dizer assim. E Exato. queria que você falasse um pouquinho. Perfeito. Como a sua expressão é muito boa, né? Visualmente é a ponta do iceberg. É a formalização de um atendimento, de um primeiro contato médico-paciente. Quero só reforçar, não é só médico-paciente, psicólogo-paciente, enfermeiro-paciente, profissionais assistenciais que trazem esta visão e esse contato com o paciente. Mas isso é só o que a gente vê, né? A gente está tendo uma agenda muito forte, que aconteceu no meio da pandemia, em setembro de 20, que é o movimento do Open Health. Assim como a gente teve momentos com banking, né, Open Banking, depois o Open Insurance, com a discussão de seguros, o Open Health formalmente é um movimento no Brasil. Um primeiro projeto de lei que acontece em agosto ou setembro de 2020, que usa o termo Open Health e a necessidade de integração de informações em saúde, independente do âmbito e da fonte de financiamento. O que é isso, Sérgio? Você pode começar o atendimento num sistema privado, fazendo uma consulta com seu médico, ou numa rede de clínicas populares, por exemplo, e este dado pode ser levado se você precisa de um atendimento de alta complexidade e você aciona o sistema público. E isso também vai casar com o dado de quando você sai do atendimento do seu médico, ou eventualmente até da intervenção hospitalar, e vai fazer o seu tratamento em casa, com o medicamento prescrito. O movimento do Open Health integra todas estas informações, independente da fonte de financiamento. Ponto super relevante, primeira conversa e discussão em agosto de 2020. Depois, como isso vai acontecer? Então, a gente vê o segundo movimento importante, ainda no final de 20, falando sobre a integração dos dados transacionais. Acho que aqui a gente tem duas falas importantes para compartilhar. A primeira é que a gente tem um sistema de saúde hierarquizado, todo mundo sabe, o Brasil é estruturado por complexidade, consultório ambulatorial, o hospital como secundária terciária e alta complexidade que acontece no hospital ou centros especializados. Este movimento do dado, ele se quebrava quando você saía de um estabelecimento de saúde, seja uma consulta, seja uma clínica, e ia para uma complexidade hospitalar ou para outro tratamento. O movimento do Open Health integra essa informação. Aí você fala, Lu, por que isso não aconteceu antes no Brasil?
por todos os problemas de outras áreas, né, padronização da informação, segurança da informação, autorização do usuário, do dono do dado. Então, tudo isso foi pré-esclarecido. O movimento Open Health veio para ficar, é um movimento legal, com a atuação conjunta do governo, como órgão regulatório e fomento, da sociedade comprometida com as partes e que será beneficiada por todo esse movimento. Isso acontece no momento onde a gente precisou muito do sistema de saúde, na agenda da pandemia, e muito mais claro do que todas as deficiências da sustentabilidade econômica, né, todo mundo sabe, o sistema de saúde, ele é insuficiente em termos de custos, ele é insustentável, mas principalmente na capacidade de saber o que eu tenho, aonde tenho e como eu utilizo. Não havia sequer um estabelecimento de saúde que sabia exatamente quantos respiradores tinha dentro do seu parque. Essas informações que foram demandadas na pandemia e que não foram fáceis de serem reconhecidas, como é que eu monto os leitos, para onde eu monto os pacientes, para onde eles vão, toda essa informação sobre ativos, sobre as pessoas para atender a pandemia e aonde estavam os doentes, ela precisou ser organizada num recurso emergencial, mas acenderam vários alarmes de que era preciso ter uma informação mais integrada sobre a saúde no Brasil. Então, Lei Geral de Proteção de Dados específico com um capítulo de saúde, a definição clara de quem é o dono do dado, que é o indivíduo ou o seu fiel depositário, qual é a condição em que ele pode ser disponibilizado e quais são os dados que serão utilizados para a constituição do Open Health, tudo isso está, assim, no auge da discussão. E é muito importante canais como o seu que possam propagar a relevância da sociedade nessa discussão, para que todos os participantes desse ecossistema sejam protegidos, sejam consultados e sejam privilegiados com a oportunidade da integração da informação. Ou seja, hoje a gente ainda está se discutindo questões de legislação, né? Não existe nenhuma plataforma e nenhum meio que garanta como é que eu posso dizer, a custódia dessas informações sob controle do paciente, que isso vai ser um grande desafio no futuro, né? Porque esse desafio não é só da saúde, isso é um desafio dos dados das pessoas em geral. As pessoas têm os dados completamente fragmentados nas redes sociais, em sites de serviço e comércio eletrônico, em vez de ter esses dados num open society, né, vamos dizer assim, né, onde você teria um cadastro único, né? Como é que está a evolução disso? Já existe alguma coisa de tecnologia para isso ou ainda estamos em discussões, basicamente, como você falou? Há 10 dias atrás, então a gente está construindo isso por partes, né? Há 10 dias atrás foi publicado o projeto de lei que define as primeiras informações que serão compartilhadas no Open Health. Então, parte a parte, este grande Lego, este grande conceito do Open Health está se compondo. Então, oficialmente, Open Health é um movimento do Brasil, como isso está integrado com a LGPD, qual é o aprendizado dos outros movimentos em banco e seguros, que eu posso aprender com eles, com dados transacionais e tecnologias como blockchain, que foram utilizadas para esses movimentos, provavelmente suportarão. E agora a gente está discutindo qual é o formato, quais são as informações prioritárias. A ideia não é carregar toda a evolução do que aconteceu com você dentro de um hospital, mas o que você teve, né, qual é a sua doença, qual o procedimento realizado, e, eventualmente, um acesso aos exames. A razão pela qual a gente está fazendo a primeira conversa do Open Health, e começando pela priorização da formatação de quais informações são relevantes, é porque quais informações são boas para o Sérgio e para a Lu terem no seu wallet ou smartphone, e que eles podem, ou para o seu parente ou seu fiel depositário, para que, no caso de uma emergência, ele autorize esta informação quando ele adentrar a um pronto-socorro, quando ele for a uma consulta médica. Porque este valor, Sérgio, que é a velocidade com quem eu sei quem é o Sérgio, o que ele precisa, na saúde é fundamental. Ele salva vidas, né? Ele salva vidas, ele tem custos efetivos, ele salva a vida, ele salva o sistema,
e ele retorna à sociedade sob forma de previsibilidade. Então, ele tem esses 3 valores importantes. Eu entendo quando você fala do Open Society ou a necessidade de empoderamento cada vez mais sobre nossas informações. Mas a saúde, eu costumo dizer que ela tem uma sutileza, né? Porque a informação sobre saúde, ela é muito crítica. Ela pode ser um limitador do seu acesso ao trabalho, você tem que tomar um cuidado em como isso vai ser apropriado. Eu tenho uma preocupação se todos nós, como indivíduos e cidadãos, estamos preparados para fazer o melhor uso das nossas informações. Eu acho que caminhando com tecnologia e processos regulatórios, a educação do usuário sobre o que fazer com as suas informações é fundamental. Talvez a gente não veja nada demais em disponibilizar a nossa informação para uma farmácia de varejo, porque ela vai me dar um desconto, mas eu tenho que tomar muito cuidado quais informações eu estou disponibilizando, porque potencialmente eu não tenho controle sobre o que acontece a partir do momento em que eu a disponibilizo, e eu tenho que tomar um cuidado enorme sobre como isso vai impactar a minha vida. Eu acho que tem uma agenda importante que precisa ser trabalhada. Bom, a gente sabe que o Open Health ele vai ser uma mudança bastante estrutural, né, tectônica, né, no setor de saúde, porque você vai estar trazendo uma transparência, uma disponibilidade de informações jamais vista. E assim como no setor financeiro e de seguros, e isso está causando, ou vai causar mudanças significativas no mercado. O que você vê aí, o que vai acontecer com os principais players, né, e com os disruptores que vão estar entrando aí, assim como a gente está vendo com as fintechs, né? Qual é a tua percepção no setor de saúde sobre isso, né, do impacto do Open Health? Eu vou falar no setor de saúde, mas eu não queria deixar de falar depois do que acontece com a vida de todo empresário brasileiro. Se você me permite, eu até queria começar de fora para dentro. Hoje, se você olhar para todas as pessoas que têm plano de saúde no Brasil, entre 70% e 80% das pessoas que têm planos de saúde, quem contratou foi uma empresa. Nosso plano de saúde é um plano empresarial, é um modelo de acesso à saúde através dos nossos empregadores. Quando o Open Health vem com o objetivo de empoderar o indivíduo e ter uma informação mais estruturada para ter previsibilidade no sistema de saúde, muda a vida de quem compra esse serviço. Então, apesar da gente estar aqui falando de um tema muito específico, num setor que todo mundo que já foi paciente ou teve um paciente na sua vida consegue se ver, cada empresário que está nos vendo agora pode ter certeza que a sua relação com este benefício que é dado por ele, e é provavelmente a segunda ou a terceira maior linha de custo que ele tem na empresa dele, né? Em alguns serviços, pessoas dependentes, depois da folha, a segunda maior despesa de uma empresa tem a ver com benefício saúde, o movimento Open Health tende a ser muito positivo. Por quê? Porque ele traz uma capacidade de previsibilidade e ajuste de precificação do produto, se o dado for bem utilizado. Porque você vai ter um modelo de acesso a produtos desenhados para você e não desenhados para uma população desconhecida. Então, isso já traz uma agenda importante. Esta é uma fala importante. O Open Health traz uma agenda, ou provoca uma agenda de sustentabilidade econômica no mundo dos produtos de saúde, e um grande objetivo é que mais pessoas tenham acesso à saúde suplementar, e com isso o equilíbrio do sistema público e privado traga melhor atendimento assistencial para cada um. Então, de fora para dentro, um stakeholder que pouca gente fala no ecossistema de saúde é o empresário, é a empresa que compra o plano de saúde. Quando você cai para dentro do nosso ecossistema, já na agenda de prestação de serviços de saúde, e aí a gente está falando de hospitais, médicos, clínicas, fornecimento de materiais e medicamentos de alto custo, todo esse ecossistema que envolve a prestação do serviço médico assistencial, a capacidade de ter previsibilidade, e é uma agenda muito importante. A saúde é uma agenda trabalhada na disponibilidade. Eu brinco, a gente tem bala de canhão muitas vezes para um problema que é muito pequeno. Nada, não é por acaso que quando você vai a um pronto-socorro, você
precisa de uma consulta e um medicamento via oral, e você está numa sala com equipamentos, aparelhos e carros de medicamento. E eles estão corretos, eles estão dimensionados para qualquer problema, mas isso custa muito caro, né, Sérgio? Essa disponibilidade é um ônus do sistema. Então, quando você tem a capacidade, e essa inteligência foi usada em diversos setores, né, o varejo foi transformado nos modelos logísticos de distribuição, entender aonde está o cliente, aproximar as rotas. Se você olhar para sistemas baseados em e-commerce, em questões até de consumo no ambiente digital, que também foi um hábito muito reforçado na agenda da pandemia, toda a agenda logística foi reorientada, ajustada e otimizada. Então, por que não fazer essa agenda na saúde também? Porque não temos dados estruturados. Vamos trabalhar com isso. Então, tem uma provocação de eficiência no ecossistema, e eu sempre olho o copo bem cheio, que o Open Health, com uma informação estruturada, vai contribuir para saber aonde está a pessoa que precisa daquele medicamento que ela consulta e em que momento ela precisa. Então, isso traz uma agenda de eficiência e tem uma provocação positiva em termos de sustentabilidade econômica e financeira, mas também traz uma responsabilidade sobre o dado de quem efetivamente é dono dele. E é o ponto que eu estava lhe falando da educação sobre a informação em saúde. Este caminho ainda não foi perseguido. Mas aí entram as health techs, os disruptores, né, que trazem um universo de educação à saúde, quantas plataformas surgiram e se consolidaram rapidamente por conta de entender a necessidade das pessoas quando elas falam de saúde. Há pouco tempo atrás, falar em wellness, em estilos de vida, em cuidado, tinha uma agenda muito mais estética do que de saúde, né? Isso mudou. A gente tem uma percepção de valor, que também é um benefício de um momento tão dramático como a pandemia nas nossas vidas. Então, as pessoas começam a perceber o valor de um cuidado nutricional, da atividade física, de um bom sono. Se você olhar para o lado, mesmo antes de tudo que a gente vem falando do 5G, tem alguém contando seus passos, tem alguém vendo o seu sono, alguém é o celular, é o seu relógio, às vezes até a própria televisão te permite. Então, isso carrega um conjunto de informações sobre os seus hábitos que são valiosíssimos quando a gente vai cuidar da sua saúde. E também traz um senso de autocuidado, né? Então, a gente fala que o Brasil é um sistema ainda muito baseado na doença, e aí a gente não fala só da questão econômica, mas da nossa cultura. E estas mudanças de cuidado, de prevenção, de monitoramento, de boa alimentação, são carregadas nesse movimento. Então, você vai ter lá como é sua vida, se você é um atleta, se você anda muito, se você dorme bem, e se você teve uma crise renal, qual era a sua condição glicêmica, esta informação completa é muito valiosa. Entendi. Quando eu me refiro também aos disruptores, né, eu não estou me referindo apenas às health techs, eu estou me referindo a um fenômeno que você tem as big techs entrando nesse setor, né? Então, você tem a Amazon, que começou comprando cadeias e está vendendo remédio, está comprando cadeias de varejo e está agora trabalhando com planos de saúde também. Ela está fazendo uma experiência interna, né, e daqui a pouco está oferecendo no mercado. Você tem um Google que está patenteando dispositivos de inteligência artificial que já foram autorizados pela Anvisa americana a fazer diagnóstico de câncer, porque a taxa de assertividade é muito alta. Então, a gente tem eu acho que uma mexida tectônica nesse mercado, porque, aparentemente, quem dominar bem os dados vai conseguir fazer muito mais do que os players tradicionais nesse mercado. E isso eu acho que é uma grande pergunta que a gente não tem a resposta agora, mas como você tem, né, milhões e milhões de pessoas e bilhões no mundo, né, que dependem de saúde, é uma oportunidade impressionante para essas empresas de tecnologia. O que você acha? Sem dúvida. Você sabe que o Brasil tem uma característica diferente dos outros países, né? Quando a gente pensa nas techs que olham para a saúde, quando você olha para os Estados Unidos, o celeiro de desenvolvimento deles está associado às plataformas, né? Está muito associado à Amazon, Google, Microsoft, IBM, que fez movimentos importantes de saúde até antes de tudo isso, né? Me lembro, alguns anos atrás,
a IBM com uma solução de inteligência analítica para detecção de câncer por fatores e sintomas diferentes do que os tradicionais, e teve uma resistência enorme no mercado global, porque, teoricamente, feriu o papel do médico. Na época, não foi visto como um acelerador, e sim como um substitutivo, então, houve uma resistência. Quando você passa uma escassez de médico, medicamento, equipamento, você derruba barreiras, particularmente barreiras territoriais, né, territorialistas, com certeza, né? e você começa a usar tudo como um acelerador para cuidar de mais e mais pessoas e que elas consigam se estabelecer. Então, mas no Brasil, a gente tem uma característica que os grandes celeiros de techs para a saúde ainda estão associados a grandes provedores, né? Quando você olha o Cubo, que tem uma DASA por trás, o Eretz Bio, que tem o Einstein, o Embrava, que tem Fleury, quase todos os hubs de aceleração que tem techs sendo desenvolvidas e acolhidas ali, eu adoro o acolhimento das techs, eles estão associados a grandes provedores, e tem uma razão. A gente tem tanto problema para resolver, Sérgio, de tantas dimensões, que não é necessariamente a aplicação de uma inteligência de outro mercado aqui, é o nosso mercado mesmo de saúde que está provocando. Mas movimentos como Amazon, Google, Microsoft, IBM, eram absolutamente previsíveis. Por quê? Porque está num universo de mercado de necessidade, com dados de pessoas saudáveis que pouca gente ou ninguém deu valor até pouco tempo atrás, e que potencialmente são dados de vida saudáveis, então não dependem de equipamentos captadores, né, e que são altamente relevantes no diagnóstico de doenças, inclusive as doenças mais complexas, que são o que nós chamamos das doenças silenciosas. Quando você tem febre, dor ou sintoma físico previsível, né, que você pode contar ou medir, você tem um evento agudo mensurável. Mas você tem doenças silenciosas, e o câncer é uma delas, e uma boa parte deles, que são muito associadas a hábitos e que a gente desconsidera, a gente vai olhar no momento do evento. Então, esta é uma inteligência muito palpável, a gente vê com muita força esse posicionamento, mas não é um movimento dedicado à saúde, é um movimento sobre hábitos, que começou com a discussão de consumo e passa, neste momento, ao entendimento das pessoas, e isso necessariamente traz uma agenda positiva para a saúde. Eu sou uma grande apoiadora desse movimento, e mais, eu acho que tem que ser visto como um acelerador. Eu não tenho muitas preocupações em relação a ser substituído pela máquina, mas eu tenho muitas esperanças de sermos acelerados e eventualmente, como se tivesse tirado uma cortina blackout da nossa frente, que a gente pudesse, assim, acelerar a agenda de cuidado das pessoas. O que eu estava querendo dizer é o seguinte: a gente tem um mercado de saúde que é um mercado tradicional aqui no Brasil, não sei como é que é lá fora, mas aqui é um mercado de origem muito familiar, e você tem, ao mesmo tempo, as Big Techs, que é um movimento muito claro, que atingiram, vamos dizer assim, uma espécie de limite dentro dos mercados que elas estavam atuando nas últimas décadas. Então, elas estão buscando outras soluções, como em logística, né? E cada uma delas está se comportando, está com uma estratégia diferente para a saúde. Por exemplo, a Apple está focando muito nos wearables, né? Então, aquele watch, o relógio dele está começando a captar uma quantidade de sinais vitais cada vez maior, né? Você tem roupas agora que já estão começando a não só recarregar o celular, mas que também estão emitindo sinais vitais, e essas empresas são especialistas em lidar com o consumidor, que a saúde não está acostumada, não tem essa experiência, e são instituições que estão acostumadas também a mexer com dados, que é uma coisa que a saúde também não está acostumada. Então, eu acho que vai ter um universo bastante interessante, onde você daqui a pouco vai poder estar optando por inovações que não vão estar ligadas diretamente a uma health tech de um hospital, né, de uma aceleradora dessa, mas a uma própria Amazon, uma própria Microsoft, né, que você eventualmente vai poder contratar algum tipo de diagnóstico ou leitura de genoma, né, alguma coisa mais rápida e mais over the counter, né?
A discussão da Big Tech, eu acho que eu gosto muito, né, como uma boa estrategista, por além do desejo, o mercado de consumo é muito orientado ao desejo, né? O mercado de saúde é muito orientado à necessidade. Quando você esgota a oportunidade de estimular o desejo e consumir elementos de desejo, você desce para o mercado de necessidade. O mercado de necessidade imaturo é saúde, o outro é educação, né? Ela está baseada na necessidade de ascensão social e qualidade de vida, a educação. A saúde está baseada numa necessidade de me manter rígido, me manter saudável para trabalhar, ter uma vida feliz. Esta necessidade, ela foi orientada até hoje baseada na recuperação dela, no tratamento dela, no evento. A gente passa por um momento de transformação da necessidade da manutenção da saúde. E aí, naturalmente, empresas que entendem comportamento de consumo sabem fazer melhor do que empresas que tratam de doença. Então, este movimento, ele é natural e intuitivo. Mas tem uma ressalva que eu queria comentar com você. O Brasil era um mercado fechado para investimentos externos até 2015, quando houve abertura para investimento em estabelecimentos de saúde. E aí, parece, se você olhar para a maturidade tecnológica e a expansão de modelos de saúde, ele acontece no momento onde eu posso ter capital estrangeiro investindo em hospitais e clínicas. Até então, isso era muito limitado aos laboratórios. Então, isso trouxe um universo, e é natural, quando você olha para o nosso mercado, um salto tecnológico, mas ainda baseado no atendimento da doença ou do evento. Agora, a gente tem uma cultura que vem do indivíduo, do mercado, do aprendizado que essas Big Techs tiveram sobre pessoas e começa a olhar para a saúde. Então, eu imagino que a gente vai ter excelentes respostas de tudo que está sendo captado, estratégias diferentes, né? Apple muito baseada na experiência, Google muito baseada na influência. Quando você fala Amazon, baseada na relação de confiança com o consumidor. Então, cada um usa a sua fortaleza, mas todos estão indo para um mercado vasto, imaturo e com uma mudança latente de comportamento, que eu acho que é o sucesso do negócio. E eu acho que tem dois aspectos aí também que são fundamentais. O primeiro é que isso foi uma pessoa da DASA que comentou comigo, né? O setor de saúde é um dos poucos setores onde o cliente não quer ser cliente daquele negócio, ele quer sair correndo daquele, ou seja, a experiência dele quanto mais rápido eu sair daqui, melhor, que é uma coisa totalmente diferente. E essas Big Techs, elas têm experiência de como cativar o cliente, essa é a primeira grande diferença. E por saberem como cativar o cliente, eles conseguem lançar produtos e plataformas digitais de serviços em volta da questão do cuidado, da saúde preventiva, que eventualmente um hospital que está acostumado de forma passiva a receber através da emergência ou de um tratamento agendado, né, não tem essa visão, né? Então, eu acho muito interessante esse contraste, porque a gente vai estar, de certo modo, amadurecendo essa indústria da saúde e aproximando ela um pouco mais dessa indústria, talvez de um desejo, né? Não um desejo de curar a doença, mas como, por exemplo, o Google tem um instituto cujo objetivo é fazer com que as pessoas vivam até 150 anos. Então, ela contratou um grande cientista que é o responsável por isso, e eles estão trabalhando no genoma, estão trabalhando numa série de coisas para isso, né? Então, o conceito de saúde deles é bem agressivo e de uso de tecnologia para aumentar a longevidade das pessoas, né? É o desejo de ser saudável. Esse é um desejo latente, pouco trabalhado. É o desejo da longevidade, de ser saudável, e está claro que isso parte de um processo diferente de ter o seu médico simplesmente, ou ter o seu plano de saúde. Isso ficou muito latente, e eu acho que isso é reforçado num momento onde tomou um susto, um momento global dramático, perdemos muitas pessoas, e a sensação de qualidade de vida e de perenidade nunca foi tão questionada.
Então, acho que isso também é um momento importante da saúde. Agora, por trás disso, traz uma agenda muito forte de estruturação de cadeia logística, inteligência em relação aos produtos, composição de redes eficientes, e nisso tudo as Big Techs são muito boas, porque elas começaram nessas agendas, né? Então, a melhor experiência para quem quer ficar ou para quem quer sair, que também é um universo que foi explorado em outros mercados e traz essa demanda. Então, acho que tem grandes oportunidades. O que me felicita é o Brasil, independente do seu momento e do seu recurso, fomentar a discussão e regulamentar o Open Health. E eu acho que a gente tem, ao longo desse ano ainda, e nos próximos meses, grandes novidades, né? A gente já tem boas agendas, e eu imagino que até dezembro desse ano a gente tenha mais duas ou três etapas vencidas nessa conversa. A gente tinha conversado antes da entrevista também, e eu queria que você compartilhasse aqui com o pessoal que está assistindo a gente, sobre as oportunidades que você vai ter com o Open Health. Você tinha trazido certos conceitos, né, como orquestrador do ecossistema, o depositário de confiança. Eu acho que isso era importante compartilhar com as pessoas, do ponto de vista de oportunidade de negócio para os empresários, né? Sem dúvida, Sérgio, um excelente ponto lembrado, né? Quando a gente pensa numa agenda de Open Health, de integração de dados padronizados que podem ser utilizados com a anuência das partes para fins de construção e sustentabilidade, alguns gaps não foram preenchidos. Então, para que você tenha um movimento de integração, você precisa de um ambiente orquestrado, onde você estabeleça uma governança sobre isso. Isso é um lugar absolutamente novo no sistema de saúde, né? Diferente de outros sistemas baseados em dados transacionais, como o banco, por exemplo, que quando faz o movimento do Open Bank já tem uma governança no modelo antigo ou modelo tradicional, saúde não. Saúde, meu dado fica no meu hospital. A maior informação que nós tínhamos era o raio-x revelado que a gente levava para casa, guardava na gaveta e usava para ver o cometa, né? Olha como eu declarei a minha idade agora. Cortava um pedacinho do raio-x para ver o cometa passando. Isso não existe mais. Não existe porque o raio-x não é assim, mas também porque com a discussão do Open Health, você vai ter o acesso a essas informações quando você precisar, demandar ou autorizar. Quem vai guardar essa informação? Porque isso é grande, né? Estamos falando de 206 milhões de pessoas no nosso país, 48 no sistema privado, e um número bastante relevante, 150 e alto milhões de pessoas no sistema público. Onde ficam essas informações? Que hoje estão segmentadas, impressas ou digitais, guardadas no local onde você foi atendido. A forma como eu acesso, como isso é integrado. Então, estamos falando de data lake, porque estamos discutindo regulamentação de padronização, mas estamos falando de blockchain, nuvem, data lake, instrumentos utilizados em outros mercados que precisam ser estruturados aqui. Quem orquestra isso? Quem autoriza? Quem garante a governança e a segurança dessas informações? Lugares que ainda não foram ocupados. Então, o que a gente percebe é que estamos, sim, alinhados num novo ecossistema de saúde, mas o fio que une e o orquestrador que estabelece a governança saudável desse processo são lugares que ainda não foram ocupados. A gente sabe que, em termos de município, estado, união, eles têm um papel importante, porque hoje eles são fiéis depositários, porque têm estabelecimentos de saúde e querem se liberar, inclusive, desse ônus, e vão ter um papel regulatório, mas estão muito longe de desejarem ou se posicionarem como os donos dessa informação, e não faria sentido algum, vamos combinar. Então, a gente tem espaço, a gente tem tecnologia já aplicada em outros mercados que fazem sentido, e oportunidades de negócio, seja pela agenda da interoperabilidade, seja pela ferramenta de transmissão, que será blockchain, seja pela capacidade de acesso, ou pela discussão de governança, muitas agendas. Só sobre dados, Lu? Não. Sobre oportunidades de inteligência,
sob controle de qualidade sobre os dados que estão depositados, tudo que envolve esse ecossistema que está em integração tem espaço aberto para estruturação. Então, acho que aqui tem grandes oportunidades, não só para os grandes players de tecnologia e empresários com esta visão, mas também sob a agenda das oportunidades dos subprodutos dessa integração. Né? Então, acho que vai ser um ecossistema no futuro bastante interessante, né, com novos players e players atuais fazendo novos papéis. Olha, Luciana, foi super interessante esse teu depoimento, um prazer muito grande ouvir você falar. Eu acho que esse assunto saúde, tecnologia, dados, Open Health é um assunto muito recente. Está se falando pouco, né, que a grande moda hoje em dia é o blockchain e as NFTs, né, todo mundo só quer saber disso e de metaverso, e tem muito mais coisas acontecendo no mundo, né, que são importantes, né, para a sociedade. Então, eu te agradeço muito esse conteúdo de alto nível, as portas estão abertas aí sempre que você quiser conversar com a gente. E também gostaria de agradecer ao pessoal que está acompanhando a gente aí, mais uma vez reforçar, quem não assinou o canal, por favor, considera, dá o seu like aqui e aperta o sino para poder acompanhar conversas como essa aqui com a Luciana, né, de alto nível, e que estão sendo responsáveis aí pela transformação digital do Brasil. Muito obrigado e até a próxima.